Fala pessoal, Fabrício Alves aqui no Física do Zero, do QG do Enem. Galera, mais uma aula. Vamos começar aqui eletrodinâmica. Cara, Fabrício, eu estava desesperado por eletrodinâmica. É meu calo, eu não consigo entender, nunca aprendi. Relaxa, pai. Você vai aprender com a gente aqui do QG. Fica tranquilo, beleza? Vamos falar de eletrodinâmica. Nossa primeira aula hoje é sobre corrente elétrica e as famosas leis de Ohm. Eu tenho certeza que todo mundo já levou um choque, né? E quando você leva um choque, o que seria? O que será? O que provoca? O que provoca esse choque? Você coloca o dedo na tomada ali, sem querer, leva um choque, encosta numa geladeira, leva um choque. O que provoca o choque, né? Na verdade, esse choque elétrico que você recebe não é nada mais que movimento de carga. Movimento de cargas elétricas, tudo bem? Uma outra situação interessante também, quando a gente trabalha aqui essa parte de eletrodinâmica, é entender, por exemplo, poxa, você vai lá, é tão comum hoje, é tão corriqueiro, que a gente nem para pensar, né? Eu aperto no interruptor, pá, e a lâmpada acende. Como é que esse mecanismo da lâmpada acender quase que instantaneamente? Eu acho que quando você aperta o interruptor, que é uma chavezinha, você fecha aquela chave ali, né? Beleza? Os elétrons passam numa velocidade altíssima, uma velocidade muito alta e a lâmpada acende quase que imediatamente, instantaneamente. O que você acha? Será que é isso? Não. Não é assim que funciona, não. Pelo contrário, os elétrons num fio elétrico, no fio condutor, eles têm uma velocidade relativamente baixa. O que acontece é que... Espera aí que eu já vou te explicar o que acontece. Então, é uma situação legal. O Enem já cobrou essa questão, inclusive, de você acionar um interruptor e a lâmpada acender naquele momento. Muito bem. Você sabe muito bem também que quando a gente fala na dinâmica, mudando um pouquinho de assunto aqui, dinâmica, tu tem leis que suportam, que dão alicerce a toda a dinâmica, essas famosas leis de Newton, que nós já estudamos, a primeira, a segunda, a terceira lei de Newton. E na eletrodinâmica, quem é que dá suporte a toda a eletrodinâmica? São as leis de Ohm. George Simon Ohm formulou duas leis, que eu quero que você aprenda bem isso daí. Mas vamos começar, vem comigo aqui, vamos lá. Ó. Quando a gente fala aqui, a primeira ideia é relembrar, você que já estudou em eletrostática, você já viu isso na química, a questão da carga elétrica, né? Lembra lá que o nosso átomo ele tem uma região central. Nessa região central nós temos quem? O núcleo, né? E aqui no núcleo você tem prótons e nêutrons. E você tem aqui na eletrosfera, nessa região aqui bem maior, imensa aqui, você tem os elétrons, tudo bem? Hoje nós sabemos que os elétrons têm carga negativa, foi convencionado isso. O próton teria carga o quê? Positiva, e os nêutrons, por sua vez, não teriam carga elétrica, tudo bem? Então essa é a nossa classificação. Lembrando daquela regrinha da atração e repulsão. Por exemplo, positivo com negativo, cargas opostas, eu tenho uma o quê? Atração, e carga de mesmo sinal, positivo, positivo ou negativo e negativo, nós temos o quê? Repulsão. Mesmo sinal repele, sinais contrários, o que a gente tem? Atrai. Essa regra é fundamental quando a gente fala em eletricidade, eletrização, fluxo elétrico, etc. Bom, vamos lembrar que tem materiais que permitem o movimento mais fácil de carga, né? A liberdade, a movimentação dessas cargas, essa mobilidade. Esses materiais são chamados de condutores elétricos. Como vocês devem lembrar ou devem saber, quem são os condutores, os bons condutores? Em geral, a gente tem os metais. Os metais são bons condutores. Algumas soluções também conduzem bem a corrente elétrica. São exemplo de bons condutores. A tua pele também, ela conduz, porque você tem aqui, né, você tem a pele, você tem íons sobre a pele, você tem o teu suor, tem a questão da umidade. Isso tudo facilita a condução do calor. A condução da corrente elétrica. E você também tem materiais que são materiais o quê? Isolantes. E quem são os materiais isolantes? Borracha, né? Borracha é um excelente isolante. Você tem aqui, por exemplo, a porcelana, a madeira seca. São materiais que conseguem isolar melhor aí a corrente. Agora, claro, não existe isolante perfeito. Tudo bem? Todo material isolante ele pode se tornar um condutor. Só vai depender da intensidade dessa corrente que quer passar. Vai depender do campo elétrico que se estabelece nesse material. Quando esse campo elétrico supera um certo valor, o material que era isolante, ele deixa de ser isolante e passa a ser um condutor. Então, essa classificação é muito relativa, tudo bem? Agora, voltando aqui, você tem uma imagem bem legal, onde você tem aqui um fio condutor, um fio de cobre, excelente condutor, e repara que o material que reveste esse fio, por segurança, tem que ser um material que é uma borracha, que é
isolante, né? Isolante elétrico, tudo bem? Afinal de contas, o que é uma corrente elétrica? Gente, de forma bem objetiva para vocês entenderem isso, corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas, é um movimento ordenado de portadores de carga elétrica. Quando a gente fala portadores, quem que seria um portador? Elétrons, né? Elétrons, prótons, só que você tem, é mais difícil ter movimento de próton, correto? Porque o próton está preso ali no núcleo. Quem em geral se movimenta, tem mobilidade aí, são os elétrons. Eu posso ter uma corrente de próton? Posso, num acelerador de partícula, né? Um LHC, você movimenta prótons, é uma corrente de prótons, isso pode acontecer. Mas em geral, quase sempre você tem, na verdade, elétrons se movendo em fios elétricos, em fios condutores, na tua casa. A energia que alimenta a tua televisão, o teu computador, são elétrons que se movem ali. E às vezes também você tem íons, em alguns casos, como corrente em gases, corrente em soluções, correto? Você pode ter íons se movimentando, levando carga elétrica. Então acompanha comigo aqui. Corrente elétrica é o movimento ordenado de portadores de carga elétrica, elétrons ou íons. Muito bem? Então aqui você tem nessa imagem aqui um que nós chamamos de gerador, é uma pilha, uma bateria, um gerador. Essa informação a gente chama de DDP, né? A diferença de potencial, aqui olha, 9 volts, tá certo? Alguns também chamam de voltagem, né? Mas é mais correto você chamar de DDP ou tensão elétrica. Essa DDP a gente normalmente representa pelo U ou pelo V, tá bom? U ou V vão indicar DDP, a tensão elétrica. Você tem aqui o fio condutor, por onde os elétrons vão aqui circular, tudo bem? Interessante relembrar que os elétrons eles vão, na verdade, fluir. Os elétrons vão correr aqui do polo que? Negativo, tudo bem? Buscando o que? O polo positivo. Esse é o movimento real dos elétrons. Eles saem aqui ó, do menos e corre, dá uma volta, aciona uma lâmpada, a lâmpada vai emitir luz, vai acender, legal, e aí passa pela chavezinha, que é o interruptor aqui, a nossa chave, e aí chega no polo positivo. Lembra que cargas opostas se atraem, então esse negativo do elétron é atraído pelo positivo do gerador. Então você tem uma mobilidade, você tem um movimento de cargas elétricas aqui. Daqui a pouco eu vou te falar que apesar do elétron correr nesse sentido, sair do menos e ir para o mais, o sentido que a gente adota da corrente, o sentido convencional, não é igual ao sentido real. Então entenda que se você pudesse, por exemplo, dar uma olhada nesse fio aqui, dar um zoom no fio, o que você iria enxergar ali nesse fio? Você vê algo mais ou menos assim, né? Você vê elétrons se movendo nessa estrutura do fio. Quando esses elétrons passam pelo fio, não é um processo simples, não é algo tão simples, tão fácil, né? Os elétrons sofrem uma dificuldade para passar. Essa dificuldade nós chamamos de resistência elétrica, que o material oferece. Uns oferecem mais, outros oferecem menos. Os bons condutores têm baixa resistência, aí isso facilita a passagem da carga. Os maus condutores ou isolantes têm alta resistência, dificulta a passagem da carga. Então, quando esse elétron ele passa pelo fio, ele acaba colidindo com esses átomos, e nessas colisões, ele transfere o quê? Ele transfere energia. Ele bate nos átomos, o elétron vem, pá, bate no átomo. Então, ele transfere energia. Ou seja, o que você faz? Ele transfere energia, ele aumenta a vibração. Vibração, energia vibracional. O que é isso? Energia térmica. Isso quer dizer que a passagem da corrente provoca no fio um certo aquecimento. Isso acaba gerando calor. Essa transformação de energia elétrica, corrente, em térmica, na física, nós chamamos de efeito o quê? De efeito Joule. Então, o que é o efeito Joule? É a conversão, é a transformação de energia elétrica em energia térmica. Entendeu? Então, não pense você que a vida do elétron é uma maravilha. Ele ligou ali a bateria, o elétron, não é assim. Ele sofre dificuldade em passar. Ele colide com esses átomos e nessas colisões ele transfere energia, ele aumenta a vibração dos átomos. Isso quer dizer o quê? Ele produz calor. Essa transformação de energia elétrica em térmica é chamada de efeito Joule. Fabrício, o efeito Joule, ele é bem-vindo ou não? Cara, depende. Normalmente não, né? Por exemplo, quando você liga o teu computador, o teu notebook, tu não quer que ele aqueça. O objetivo dele não é aquecer, mas ele aquece. Você pega na tua televisão, ela está quente, não era para aquecer a televisão, mas ela acaba aquecendo. Isso daí é a energia sendo dissipada, perdida. Eu não quero isso. Mas existem situações onde você quer que o calor, que a energia elétrica se transforme em calor.
Você quer o efeito Joule. Aonde? Que equipamentos são esses que transformam energia elétrica em calor? Equipamentos resistivos, que possuem resistências elétricas, que a gente chama, né? Chuveiro elétrico, não é isso? Secador de cabelo, aí meninas, a chapinha, correto? Isso daí são equipamentos que transformam energia elétrica em calor. Eles aproveitam justamente essa consequência da corrente elétrica. Eles utilizam do efeito Joule para funcionar. Legal? Beleza? Já deu para ter uma ideia do que é uma corrente elétrica? Movimento de carga, os elétrons saem lá do negativo para o positivo. Nesse movimento eles sofrem dificuldade, eles sofrem resistência. Essa resistência pode ser maior ou menor, dependendo do material. Agora vem comigo aqui, vamos lá. Vou te contar uma coisa que tu vai achar um pouquinho estranho. Bom, apesar do movimento dos elétrons saírem lá do menos para o mais, o sentido que a gente adota da corrente convencional, isso é uma convenção, é o sentido do movimento das cargas positivas. Você vai dizer, pô, Fabrício, mas aí no fio não tem próton. Não é o próton que se move, quem se move nesse fio são os elétrons. Bom, eu sei, mas imaginando a possibilidade dos prótons se moverem, eles iam se mover da onde? Do mais para o menos. Concorda comigo? Olha para cá. Aqui eu tenho o quê? Minha pilha aqui positiva. Aqui é o meu ladinho da pilha o quê? Negativa. Os elétrons correm assim, ó. A gente já acabou de falar do menos. Lá vem os elétrons, ó. Para o mais. Tudo bem? Mas apesar dos elétrons correrem nesse sentido, o sentido da corrente é o inverso, que eu vou representar pela letrinha aí, intensidade da corrente. A gente adota o sentido da corrente elétrica, o sentido convencional, como sentido contrário ao das cargas negativas. Se você pegar algum livro, vai dizer lá para ti, sentido das cargas positivas. Então, supondo que o próton se movesse aqui no fio, que ele não vai sair para lugar nenhum, ele sairia do mais e iria para o menos. É esse sentido que a gente adota como sentido convencional. Olha essa observação. O sentido convencional da corrente elétrica em um condutor metálico é contrário ao movimento dos elétrons. Então, se os elétrons estão correndo para cá, tá vendo aqui todo mundo correndo? Olha aí, galera, estou correndo para cá, a minha corrente lá a gente adota como sendo sentido contrário. Não te estressa com isso, é só você lembrar. O sentido da corrente a gente adota como sendo do positivo para o negativo, sabendo que os elétrons saem do menos para o mais, mas o sentido convencional é o que vale. Então, é do mais para o menos. Uma outra definição é falar que o sentido da corrente elétrica é o sentido do campo elétrico no condutor. E o campo elétrico, se você lembra lá de eletrostática, é do positivo para o negativo. Deixa eu ver se você entendeu. Por exemplo, se eu tivesse que representar aqui a minha corrente elétrica, eu vou voltar para a tela aqui, vou voltar aqui rapidinho. Representa a minha corrente elétrica aqui. Como é que tu ia desenhar? Imagina só. Represente a corrente. Se ele falar para ti, represente a intensidade da corrente, não são os movimentos dos elétrons, tá? É o sentido convencional. Aí tu já tem que lembrar, o convencional de onde é? Do positivo para o negativo. Então, esse é o sentido do mais para o menos. É estranho? É, mas esse é o sentido que a gente adota. Apesar dos elétrons, você sabe aí no seu íntimo que os elétrons saem do menos para o mais. Valeu? Beleza? Tá. Agora vamos lá. Tá na tua casa, chegou na tua casa, aí tu pá, ligou o interruptor. Pum! O que aconteceu com a lâmpada lá? Acendeu. E é na hora, né, Fabrício? É na hora. Cara, eu acho que é o seguinte, quando você aciona o interruptor, os elétrons saem correndo num desespero tão grande aqui, né? Uau! E aí a lâmpada acende quase que instantaneamente. É isso? Não. Não é isso, não. Acontece o seguinte, na verdade, lá na fiação, toda a fiação já tem elétron. Toda a fiação está cheio de elétron. Tá. Mas não tem uma corrente. Se o circuito estiver aberto, circuito aberto é assim, a chave aqui, esse interruptor, imagina o interruptor assim, ó, pronto, ó, circuito aberto. Tá? Então aqui, ó, tá vendo o contato? Não está em contato. O circuito está aberto. Então não passa corrente. Mas os elétrons estão lá no fio, pessoal. Os elétrons já estão lá, eles só querem um motivo para andar. Que motivo é esse? Esse motivo é o que a gente chama de campo elétrico. Na hora em que você vai lá e fecha essa chave, fechei a chave, se estabelece em todo o fio, em toda a extensão do fio, vai se estabelecer o que a gente chama de
campo elétrico. E se eu tenho campo, eu tenho força. Se eu tenho força, eu tenho corrente. Os elétrons se movem. Então, na hora em que você aciona o interruptor, tu vai na tua casa e aperta ali a chave, olha aí, pá! E a lâmpada acende quase que a passo de mágica, quase que instantaneamente. O que está acontecendo? Você está estabelecendo em todo o fio um campo elétrico. E esse campo viaja numa velocidade altíssima, né? Então, o que vai acontecer aí? Esse campo que dá informação para os elétrons, de certa maneira, que vai atuar uma força neles. Como é que os elétrons estavam lá no fio? Tudo meio aleatório. Estavam lá, ninguém estava em movimento, o orgânico estava tudo assim. Quando você fechou o circuito, estabeleceu um campo elétrico, todo mundo se move junto. É por isso que o nome é corrente elétrica, movimento ordenado. Lá no fio tem elétron, tem movimento. Se eu pegar um fio qualquer aqui, se você pudesse enxergar os elétrons, você ia ver o movimento do elétron, mas ele está em movimento caótico. Corrente elétrica é organizar, é colocar essa galera para correr todo mundo junto, num sentido apenas. Tudo bem? Essa que é a ideia de corrente elétrica. Então não esqueça, os elétrons em um fio se movem todos ao mesmo tempo, porém com velocidade baixa. Então, se você imaginava que eu ligava o interruptor e o elétron saía voando igual a uma velocidade da luz, isso aí estava errado. Deleta, não é isso não, tá bom? Eles vão bem devagar, essa velocidade depende do material, mas é bem baixa, questões de milímetros, né, por minuto, algo bem pequeno. Então, é isso que determina a corrente elétrica. E quando a gente fala em corrente elétrica, como a gente já adiantou um pouquinho, a forma, o tipo de condutor, você tem aqui 3 tipos, né? Coloquei para vocês os metais, as soluções e os gases. Eu comentei já no início da aula. Nos metais a gente tem elétrons em movimento, em soluções como pilhas, baterias, são íons que se movem, tudo bem? E, por exemplo, em gases, no caso aqui na atmosfera, na formação de raios, de relâmpago, né? Ou, por exemplo, no interior de uma lâmpada fluorescente, que você tem um gás aqui que é ionizado, com a passagem da corrente, você tem os dois, elétrons e íons. Então, em metais, condutores sólidos aqui, eu tenho elétrons livres, em soluções nós temos apenas íons, são íons que se movem, e em gases nós temos os dois. Olha que legal, o casamento perfeito, elétrons e íons. Maravilha! Vamos lá. Em relação a tipo de corrente, a gente também pode classificar de 2 maneiras. Ela pode ser chamada de contínua ou alternada. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Mas corrente contínua, galera, é aquela corrente que ela tem apenas um sentido, um fluxo. Então, quem é que gera uma corrente contínua aqui? Pilhas, baterias. Então, a bateria de um carro, uma pilha, por exemplo, você tem uma corrente contínua. É aquela corrente onde os elétrons se movem apenas em um único sentido. Tudo bem, pessoal? Isso é chamado de corrente contínua. Bom, eu também tenho o que nós chamamos de corrente alternada. É aquele tipo de corrente onde você tem uma oscilação, né? Ora a corrente corre para um lado, depois ora ela corre para o outro, ela fica oscilando. Esse tipo de corrente é o que você tem na rede elétrica, é a que alimenta a tua geladeira, a tua televisão, são correntes que alimentam a tua casa, que vem da rede elétrica. São correntes geradas, por exemplo, na indução eletromagnética, na lei de Faraday. Vamos falar isso em eletromagnetismo, porque essa definição aqui inicial é importante lá para eletromagnetismo. A corrente alternada ela é fundamental para que eu tenha, né, uma indução eletromagnética, a variação do fluxo magnético. Então, aqui você tem transformadores, né, que trabalham com corrente alternada, você tem a rede elétrica. Então, corrente alternada é aquela corrente que ela está oscilando com o tempo, está variando de valor e de sentido com o tempo. Tudo bem? Vamos lembrar aqui, vamos lá, rapidinho, uma revisão rápida de eletrostática. Prótons têm carga positiva, elétrons têm carga o quê? Negativa. Lembra que a carga de um elétron em módulo é igual à carga de um próton. Então, normalmente, o que você tem? O que seria um corpo neutro? Corpo neutro não é um corpo que não tem elétron, não tem próton. Não, é um corpo onde a quantidade de carga negativa de elétrons é igual à de carga positiva de prótons. Isso que é um corpo neutro. Todo corpo tem carga, mas normalmente tu tem um equilíbrio. E esse equilíbrio ele acontece por quê? Porque a carga de um elétron vai balancear, vai equilibrar a carga de um próton. Eles têm cargas iguais. Quanto é que vale esse valor, cara? Olha aí, vamos lembrar, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Um Coulomb é uma unidade de carga, está aqui o nosso colega, aqui o Coulomb, cara que trabalhou em cima disso, né? Em homenagem a ele, nada mais justo, e é uma unidade que comporta muita carga.
1 coulomb, olha quanto é 1 coulomb, vamos lá, 6,25 vezes 10 é 18 elétrons. Então, para que eu tenha 1 coulomb de carga, eu teria que ter, olha aí, da ordem de 10 a 18, 10 a 19 elétrons. É muito elétron, tudo bem? Então, quando você fala que a carga elementar, carga de um próton ou carga de um elétron, olha o valor dela, ó, 1,610 a menos, é uma carga bem pequena, é claro, velho, é carga elementar. Hoje nós sabemos que existem cargas menores que essas. Por exemplo, o próton é formado por quarks. Quarks são partículas, né, que quando se unem, em geral elas estão unidas, correto? Sempre unidas ali, e aí acabam gerando cargas. Por exemplo, o próton ele é formado por 3 quarks. É claro que cada quark desse tem uma carga inferior a essa, mas a gente considera que essa carga do próton, sempre que ele falar para você, você ainda considera como carga elementar, porque esses quarks não são encontrados isolados, eles sempre são encontrados em conjunto. Então a gente ainda considera a carga do elétron e a carga do próton como sendo cargas elementares, tudo bem? E aí como é que tu calcula a quantidade de carga de um corpo? Pô, é muito simples. Se eu tenho, por exemplo, um elétron sobrando, um elétron, qual é a carga do corpo? 1 vezes a carga do elétron. 1 vezes 1,6, 10 a menos 19. Ah, Fabrício, eu tenho esse pincel aqui, tem 10 elétrons sobrando. Ele está negativo. Qual é a carga desse pincel? 10 vezes a carga do elétron. Então, para você calcular a carga de um corpo, olha como é fácil. Aqui, ó, você pega N. Quem seria o N? Seria o número de cargas livres ali, que estão em excesso, né? Por exemplo, e multiplica pela carga elementar. Tudo bem? Então, essa formulazinha aqui te dá a carga, a quantidade total de carga. Entende melhor comigo aqui? Vamos lá. Vamos definir aqui a formulazinha da intensidade da corrente. Quando você fala intensidade, entende que intensidade tem a ver com fluxo de carga, né? Intensidade de corrente. Você fala assim, poxa, na Avenida Brasil passam 1000 carros por hora. Quantidade de carro pelo tempo. Numa tubulação passam 5 litros de água por segundo. 5 litros por segundo. Quantidade pelo tempo. Vocês estão percebendo? Intensidade do fluxo de carro, intensidade da água, da vazão de água. O que seria a intensidade da corrente elétrica? Quantidade de carga pelo tempo. É uma relação bem simples de entender. Então, intensidade da corrente, está aqui a formulazinha, quero que você analise aí comigo. Ó. Intensidade da corrente elétrica, quantidade de carga pelo tempo. Sendo que essa quantidade de quezão de carga a gente pode abrir, não pode? O que a gente acabou de aprender? Vamos lá, quem é essa intensidade de carga aqui? N vezes E. Quem é o N? Número de elétrons e o E é a carga elementar. Então, por exemplo, por esse fio aqui, ó, cada elétronzinho aqui está levando uma carga elementar. 1,6, 10 a menos 19 coulomb. Aí você vai pegar quantos elétrons estão passando pelo fio, pelo condutor. É o meu N. Multiplica pela carga elementar, divide pelo tempo. O que a gente tem aqui? A intensidade de corrente elétrica. Tá legal, pessoal? Unidade da corrente, vamos lembrar? Carga coulomb, tempo em segundo. Coulomb por segundo, vamos chamar de quê? Vamos chamar de ampere, tá bom? Coulomb por segundo vai ser o nosso ampere. Nada mais justo aqui, em homenagem a um outro grande físico, estudioso, Marie Ampère. Tudo bem? Beleza, pessoal? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma questãozinha sobre isso? Vem comigo? Vamos lá. Primeira questão, para a gente colocar isso tudo aí no papel, ver que não é difícil não. Vamos lá. Uma bateria completamente carregada pode liberar 2,16 10 a quinta coulomb de carga. O que esse que ele me deu aqui? Quantidade de carga elétrica. Tudo bem? Uma lâmpada necessita de 2 amperes para ficar acesa normalmente ao ser ligada essa bateria. Funcionará por... Então, ele fala que uma lâmpada precisa de uma corrente de 2 amperes para ficar ligada normalmente, né? Ao ser ligada nessa bateria, funcionará por quanto tempo? A pergunta é isso. Quanto tempo ela vai ficar funcionando essa lâmpada? O que você vai fazer aqui? Vamos lá, vem comigo. Ó. Intensidade. Quem é a intensidade? Ó. Quantidade de carga pelo tempo. Qual é o valor da corrente elétrica? Vamos lá, 2 amperes. Qual é a carga? 2,16 vezes 10 a quinta coulombs. Isso pelo tempo. Subiu, desceu. 2,16 por 2. Quanto é que dá isso aqui, pessoal? 1,08 vezes 10 a quinta, né? Segundos. Achei o tempo, ó. Organiza isso porque ele quer em hora. Isso em segundo, quanto é que dá? Vamos lá aqui, multiplica por 10 a quinta. 1, 2, 3, 4, 5.
dá 108 mil segundos. Cara, olha aí, né? Pois é. E agora? Agora para terminar. Eu sei que uma hora tem quantos segundos? 3.600 segundos. Regrinha de 3, galera. Lembra que uma hora são 60 minutos, cada minuto é 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600. Não esquece, uma hora, 3.600 segundos. Quantas horas eu vou ter em 108 mil segundos? 108 mil, eu sei que tu é boa de matemática, por 3.600, vê para mim, me ajuda. Parará, eu acho que dá, vê aí, 30 horas, foi isso? Maravilha, tá aí, letrinha o quê? A letrinha B de bola. Viu como era fácil? Tranquilo? Mas peraí, não, vamos dar pressão, mais uma. Relaxa, vamos lá, ó. Um condutor é percorrido por uma corrente de intensidade 800 mA. Conhecida a carga elétrica elementar, 1,6 10 a menos 9 coulomb, o número de elétrons que atravessa a secção desse condutor por segundo é. Então ele quer o número de elétrons. Ele não quer a carga, não. Ele quer o número de elétrons, o N, aquele Nzinho lá que a gente viu, né? Quantos elétrons passam por segundo? Ai, cara, vamos lá. Vamos de novo, vem comigo, vai. Intensidade, quantidade de carga pelo tempo. Quanto é a minha corrente? 800 mA. Cara, você lembra desse mili? Não acredito que tu já esqueceu disso, ó. 800 mili, 10 a menos 3, filhão. Mili, 10 a menos 3, tu diminui 3 casas. Isso dá 0,8 ampere. Tá aqui a corrente, pronto, ajeita aqui, vai. 0,8 ampere. Carga, quero saber isso tudo em quanto tempo? Em 1 segundo. Então passou pelo fio, 0,8 coulombs de carga. Achei a carga, 0,8 coulomb. Mas ele não quer isso, ele quer o número de elétrons. Mas eu sei que essa quantidade Q de carga é N vezes E, não é isso aqui não? Não é essa a nossa formulazinha que a gente usa? Quanto de carga está passando? 0,8 N. Quanto é a carga elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19. Vai, 0,8 divide 1,6 10 a menos 19 é igual a N. 0,8 por 1,6 dá meio. Esse cara sobe. Vai ficar o quê? 5 vezes 10 a 18 elétrons. Confere. É isso que vai passar aqui, pessoal. Beleza? 5, 10 a 18 é muita carga. Passou bacana. Letrinha é o quê? Vê aí para mim. Letra C de coração. E aí? Já? Mais uma. Não, vem comigo. Olha aí. Ao acionar o interruptor de uma lâmpada elétrica, essa se acende quase instantaneamente, embora possa estar a centenas de metros de distância. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, né? Já conversamos sobre isso. Isso ocorre por quê? Aí, sabe o que acontece? Eu já fiz a estatística dessa questão. A maioria, mais de 90% dos alunos, eu acho que inclusive você, antes dessa aula, pensava errado. Não, tenho certeza, cara. Tu pensava errado. A maioria pensa que marcaria a letra A. A maioria colocaria aqui, ó, a velocidade dos elétrons na corrente é igual à da luz. Confessa para mim que tu não ia marcar a letra A. Não, deixa de tolice. Tu ia marcar a letra A. Como você já aprendeu aqui, essa aula já te deu o resultado, você não vai marcar a letra A, não. Tu vai marcar qual? É a B. Os elétrons se põem em movimento quase imediatamente em todo o circuito, embora a sua velocidade seja relativamente baixa. Show de bola. Letra B. Não dá para errar. Depois da aula do QG, depois da aula da física do zero, tu vai tentar errar, cara, mas você não vai conseguir, né? Olha só. E essa aqui, bem um cara de Enem. O Enem quer que tu tenha essa habilidade de interpretar, de contextualizar, né? Saber ler manual, ler informações de linguagem técnica. Acompanha comigo essa daqui. Vamos lá. Ao tentar ligar seu carro pela manhã, o Paulo verificou que sua bateria estava em pane. Quem nunca passou por isso? Vai ligar de manhã, baixou a bateria. Verificou a referência para poder comprar uma nova e na etiqueta constava 45 AH. E olhou a etiqueta e chegou para comprar. Eu quero uma bateria nova. Qual é a bateria que você quer? De 45, de 60? Qual é que você quer? Tem que saber. Essa medida se refere ao quê? Que informação é essa? Caraca, sei lá, Fabrício. Que informação é essa? 45H. Primeiro que não é AH, tá, pessoal? É 45 ampere-hora. Já melhorou, hein? 45 ampere-hora. 45 ampere-hora, o que é? Pensa comigo um pouquinho com carinho, Ampere é unidade de quê? Ampere, corrente. E hora? Hora é tempo.
O que é corrente vezes tempo? Corrente vezes... Pensa, criatura. Bora, vou te ajudar. Lembra que a intensidade da corrente é quantidade de carga pelo tempo. Então, quem é a carga? Corrente vezes o tempo. Ah, entendi. Então, se a minha corrente está em ampere e o meu tempo está em hora, a minha carga vem em quê? Ampere-hora. Então, 45 ampere-hora. O que é isso aqui, pessoal? É a carga, filho. Corrente vezes tempo é a carga armazenada. Letrinha o quê? Letrinha C. Mas Fabrício diz, carga não é Coulomb? Pois é, cara, Coulomb é uma unidade do sistema internacional, mas ela no dia a dia não é muito usual, né? A gente não usa muito. Assim como, por exemplo, Joule é unidade do SI, Sistema Internacional, mas quando tu pega lá um alimento, um biscoito, um sanduíche, não está em Joule, está em quê? Está em caloria, que é uma unidade mais prática. Então, existem unidades que são usuais, que você tem que tomar muito cuidado e saber ler essas unidades. Uma delas é essa, ampere-hora, ampere-minuto. Pega uma pilha qualquer, tá lá, deve estar miliampere-minuto, uma bateria. Procure isso, sério. Pega a bateria do teu celular, olha lá atrás, deve estar lá miliampere-hora, miliampere-minuto. Sempre nessas relações, dificilmente vai estar em Coulomb, tudo bem? Mas só para lembrar que o Coulomb, vamos lembrar, o que eu falei para você? A corrente é em ampere, carga Coulomb, tempo em segundo, tudo bem? Então, para a carga estar em Coulomb, a corrente tem que estar em quê? Em ampere e o tempo em segundo. Então deixa eu ver se eu entendi. Quando a corrente está em ampere e o tempo está em segundo, esse produto me dá o Coulomb, exatamente. E quando a corrente está em hora, Fabrício? Desculpa, e quando o tempo está em hora e a corrente em ampere, o que é ampere vezes hora? Ampere vezes hora é ampere vezes hora, não tem um nome ainda. Eu vou mandar o pessoal colocar Fabrício aqui, tudo bem? Mas ainda não tem, beleza? Então, ampere-hora é ampere-hora mesmo. Agora, ampere segundo é o tal do Coulomb. Valeu? Valeu! Ei, rápido, intervalo comercial, beber uma água, a gente volta para falar das leis de Ohm. Abraço.